Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e do jeito Fernando Diniz, que já tá encantando, né? Além do seu jeito, os números, a projeção de time diante do Mirassol neste domingo, com muitos desfalques, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, antes de eu escalar o time que vai entrar em campo diante do Mirassol neste domingo, eu fiquei devendo pra vocês um rescaldo da entrevista coletiva do Fernando Diniz pós-jogo. E aí eu não consegui gravar vídeo na sexta-feira e tô aqui falando com vocês a respeito disso. Cara, foi uma entrevista maravilhosa, não sei se todo mundo teve a possibilidade de acompanhar, mas é claro que depois de uma vitória, do momento que ele tá vivendo, é um pouco mais tranquilo, né? Mas eu gosto porque o Diniz, ele tem, além de um entendimento de jogo, né? Se você perguntar para ele sobre futebol, ele vai te explicar, por A mais B, por que ele escalou o time dessa maneira, de que maneira o adversário taticamente estava se portando no campo, por que ele fez algumas orientações até um pouco, né, um pouco contrariado nas pausas para hidratação, né, xingando os caras lá, pô, vocês estão fazendo tudo o contrário do que eu peço. Se você perguntar de futebol, ele vai te responder. Mas se você perguntar de outras questões, o Diniz ele vai explorar muito isso. A questão mais humana, a questão do trato com os atletas. E a gente sabe, né, que no futebol, o futebol é muito complexo, então você tratando com um jogador de futebol, você precisa cuidar dessas questões também. E aí, é óbvio que ele foi questionado sobre o Rodrigo Garro e a ascensão do Rodrigo Garro, a maneira como ele vem desempenhando, tá solto, tá com personalidade, tem sido o capitão da equipe, tem sido um cara muito importante, muitas assistências, todo jogo praticamente ele dá uma assistência, desde que, mais de uma até, muitas vezes, desde que o Diniz estreou no time. E ele revelou que, primeiro, o Garro é um jogador especial, raro no futebol brasileiro e mundial, é um meia clássico, mas com dinâmica, né? Não é o meia mão na cintura e pisando na bola, porque esse não existe mais. Talvez o último remanescente seja o Paulo Henrique Ganso mesmo, porque até o Douglas, né, ex-Corinthians, ex-Vasco, Grêmio, era um jogador mais, no auge, né, mais dinâmico também. Era o 10 clássicos, mas também com dinamismo, o próprio Everton Ribeiro e tal. O Garro é esse jogador, é o jogador com a dinâmica da pifada, né, do passe para o atacante, e ele entende que esse jogador é imprescindível. Mas ele também falou que ele procurou saber como estava Rodrigo Garro. Então, aí tem um detalhe que vai além do técnico. Ou também tá dentro das atribuições do treinador, né? Mas vai além do campo. Porque ele revelou ali, né? Ele citou o problema pessoal que o Garro teve, todo mundo sabe, e que isso provavelmente deve ter abalado o jogador. Então, se o Diniz colocou isso na entrevista, eu imagino que isso também tenha sido pauta. E quando ele diz, eu acho que o que me aproximou foi que eu tentei entender a história dele, de onde ele veio, e a gente teve uma conexão muito grande. Então, o Diniz ele também recupera o Garro, que é o que a gente imaginava, porque assim não fazia sentido, né? Não houve uma revolução tática de um jogo para o outro para o Garro já começar estreando, dando assistências. Você pensava, caramba, que recuperação rápida é essa? Por que ele não sente mais dores? Por que ele não tinha sequência? Tem uma questão muito mais mental aí, que o Diniz tem todos os méritos por estar fazendo isso com o Rodrigo Garro. Então, essa parte também é uma parte da entrevista muito importante, em que ele separa um tempo para falar a respeito da recuperação do Rodrigo Garro. Falou sobre o trabalho defensivo, que é algo que ele vinha buscando há muito tempo nas suas equipes, porque o pessoal tinha uma ideia, né, de que o Diniz não tinha esse resguardo defensivo, e ele está mostrando no Corinthians que talvez esteja no seu ápice em termos de maturidade tática como treinador de futebol. Gustavo Henrique, né, também ele foi questionado a respeito disso, fala que se ele tivesse voltado um pouco antes para o Brasil, ele estaria disputando a Copa do Mundo, porque ele é um jogador defensivamente e ofensivamente muito bom. Então, assim, diz que está muito satisfeito, né, de trabalhar com um jogador como Gustavo Henrique, que realmente está no seu melhor momento da carreira, eu diria. Sobre o Breno Bidon, elogiou também muito o Bidon. A gente citou aqui no pós-jogo, né, que ele acho que subiu alguns degraus, né? Nos primeiros jogos ele ficou um pouco como assistente do Garro e hoje ele já aparece, né, como um cara importante na dinâmica do meio-campo. E ele entende o Fernando Diniz como um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, que ele é muito tático. Ele foi questionado até o seguinte: o Dorival achava que ele era meia e não volante. E o Diniz falou assim: para mim ele joga em qualquer parte do campo.
Para mim, ele faz várias funções, ele pode jogar flutuando, ele pode jogar marcando, ele pode jogar criando. Ele é um jogador muito inteligente, ele tem a leitura do jogo, ele falou sobre isso. Ele lê o espaço, ele lê onde ele pode, né, acrescentar, que ele é muito parecido com o Gabriel Sara. Foi convocado, inclusive, na última data FIFA. Né? O Sara está na Turquia, jogou bem no futebol inglês, né? Ele foi vendido para o Norwich, se não me engano. E no São Paulo, o Diniz pegou muito o Sara lá. O Sara era muito criticado pela torcida do São Paulo, mas o Sara, ele é um ponta, quando ele joga pelo lado, ele joga de meia ponta, né? Ou ponta meia. E o Bidon é isso, né? Mesmo que ele jogue um pouquinho aberto pelo lado, ele está sempre buscando o centro do campo para poder participar mais da partida. Sobre a vontade, né? Lembra daquela história? Esse elenco escolhe jogo para jogar e tal. E aí o Diniz falou assim, cara, vontade para mim é o mínimo. Assim, além de obrigação, é um ato de humildade e de inteligência. Ele usou essa frase. Você jogar com vontade, esse é o mínimo. Eu posso perder o jogo por uma questão tática, mas nunca por falta de vontade. E esses jogadores estão entendendo que realmente você precisa ter a vontade de jogar, a entrega, né? Até pelo que a torcida espera. Só que não era assim, tá? Eu acho que é importante a gente pontuar. Não estava sendo assim. A gente sabe que o Corinthians, o jogador que atua no Corinthians, ele precisa se entregar ao máximo o tempo todo, mas não era um praxe. Muitas vezes a gente olhava e falava assim, caramba, como é que o Corinthians vai perder esse jogo? Mas, pô, sabe, parece que se acomodou. E sobre a acomodação, ele até falou sobre o segundo tempo. Ele citou esse termo, né? Ele falou assim, cara, existe uma acomodação, você tá vencendo por 2-0 em casa, que a gente tem que lutar contra. E por isso ele também ficou ali na beira do campo, né? Bastante exigente para que o time mantivesse o mesmo nível de intensidade. Não conseguiu e tal, mas enfim, né? O jogo estava super controlado. Sobre o Memphis, né? Ele não projetou a volta do Memphis, mas o que ele disse e que ele poderia dizer é que o Memphis está cada vez melhor, treinando em 2 períodos, então que em breve ele deve estar à disposição. Sobre o Ranieri, mesma coisa, né? O Ranieri é um cara polivalente, né? Um cara que se dispõe a fazer qualquer coisa, um cara muito bom de dia a dia, e que ele disse, as pessoas às vezes têm uma ideia de que o Ranieri não tem boa técnica. Ele tem sim. Ele tem boa técnica e consegue sair jogando. E o Diniz, ele tem muito isso, né? Às vezes o cara não tem boa técnica. Não estou falando que é o caso do Ranieri. Mas às vezes o cara não tem. Às vezes não é o caso. E ele faz o cara acreditar que ele tem. Exatamente porque ele depende dessa técnica do cara para sair jogando, para trocar passes e tal. O Diniz tem essa questão. E para finalizar, foi até um momento bonito da coletiva quando ele fala a respeito do Yuri Alberto. Que é aquele cara que perde gols incríveis, mas que ao mesmo tempo ajuda o time. E ele disse que há muito queria trabalhar com o Yuri Alberto, era um dos jogadores que ele queria muito trabalhar com ele, que quando ele estava numa fase difícil, né, ele mandou mensagem através do preparador de goleiros, que é amigo pessoal dele, para comunicar ao Yuri que para ele não baixar a cabeça e tudo mais. Então já tinha uma conexão aí, já tinha uma ligação dos dois, de ambos. E ele falou que tudo que ele imaginava do Yuri Alberto se reflete no dia a dia quando ele começou a trabalhar com o Yuri, que é um menino muito, né? O Yuri é fantástico, né? A gente sabe disso, né? O Yuri, nas entrevistas, ele mostra exatamente aquilo que ele é, né? E é um cara extremamente profissional, o Diniz atestou isso também, né? Um cara que trabalha muito, que se dedica, que é um cara bom de grupo, a gente sabe, o Yuri... né, ele demonstra isso o tempo inteiro. Eu tenho, assim, conversei com o Yuri pouquíssimas vezes também, não tenho uma convivência muito grande, mas todo mundo que convive com ele, que já conversou com ele, tem a mesma sensação. E você, ao conversar com o Yuri, você tem essa mesma energia que ele te passa, né? De um cara super tranquilo, trabalhador, que quer e queria dar muito certo no Corinthians, e acho que ele já conseguiu, mas quer mais ainda, então... Teve isso também na entrevista do Diniz. Agora a gente se volta para... Foi muito boa a entrevista, tá? Muito boa. Tá lá na Corinthians TV se você quiser assistir. Embora eu tenha feito o resumo aqui para vocês. Jogo contra o Mirassol. Eu tava olhando aqui os jogos do sábado, né? Finalizados. E com isso o Corinthians tá ali numa zona perigosa. É 15º colocado. O Santos já jogou. Empatou com o Palmeiras, somou um pontinho e deu uma encostada. O Inter não jogou ainda. Se o Inter vencer, o Inter vai a 17 e ele empurra o Santos para a zona
e o Corinthians fica em 16º. Então o Corinthians não volta para a zona do rebaixamento nessa rodada. Mas é claro que vencer colocaria o Corinthians lá na 9ª colocação, 10ª colocação, faria o Corinthians ter uma tranquilidade muito maior em termos de tabela. Mais do que isso, né? Consolida um momento positivo que a equipe está vivendo aí com esses 7 jogos do Fernando Diniz sem um gol sofrido e nenhuma derrota. O adversário é o Mirassol, no Maião, onde o Mirassol foi praticamente imbatível no ano passado, na sua casa, e não é o caso desse ano. Haja vista que o Mirassol hoje é o 19º, é o vice-lanterna, tem só 9 pontos somados no campeonato. Se ele vencer o Corinthians, ele vai a 12 e ele ainda não deixa a zona do rebaixamento. Ele fica em 17º, ou 18º, né, se o Inter não vencer o seu jogo. Ele troca de lugar com o Remo. Mas assim, ele ainda não sai da zona. Ele está bem na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro está sofrendo. O Mirassol nesse segundo ano na elite. Ele tem 7 derrotas no campeonato. Para vocês terem uma ideia dessas 7, 3 aconteceram em casa. Então o Maião não tem sido, como no ano passado, um palco assim muito representativo. Então acho que é plausível a gente imaginar que o Corinthians possa lá e conquistar um resultado. Tá? Mesmo assim, diante disso, o Corinthians tem 4 desfalques por suspensão. O Gustavo Henrique, zagueiro, que é um baita desfalque, né? Um cara tá super bem na frente e também na sua função lá como zagueiro. O lateral direito, Mateuzinho, e os volantes, né? Os meio-campistas, o André e o André Carrilho. Todos esses 4 estão suspensos. Eu já vou projetar o time aqui com os substitutos. Ele ainda não tem aqueles jogadores que a gente já sabe, né? O Charles, o Hugo, o Vitinho sentiu dores no quadril e também está fora. E o Memphis Depay, que ainda não retorna como relacionado nesse jogo. Vamos lá, vamos tentar montar esse time aqui. Hugo Souza no gol. Na direita, ele. O craque da lateral direita, Ranielli. Impressionante. Como jogou bola o Ranielli, né? De lateral, mais uma chance. Para a gente ver se aquilo não foi um devaneio, o que aconteceu, né? Diante do Vasco. Então, agora a gente vai ver Ranielli efetivamente como lateral direito mais uma vez. A dupla de zaga, no lugar do Gustavo Henrique, o André Ramalho. Então é André Ramalho e Gabriel Paulista. E o Matheus Bidu no lado esquerdo. Meio de campo, o Ranielli foi para a lateral, né? Correto? O André tá suspenso, né? Correto? O Carrilho também tá suspenso, né? Correto? Alan e Matheus Pereira abrindo o meio campo. Bidon e Garro, Lingard e Yuri Alberto. Jesse Lingard e Yuri Alberto. Como o Diniz gosta de uma sequência, eu acho que ele vai usar a meritocracia para dar uma sequência a Jesse Lingard, até porque ele não tem o Vitinho, né, que talvez pudesse ser uma possibilidade, mas o Lingard fez um jogaço contra o Peñarol nessa parceria com o Yuri e pode estar pintando uma nova dupla de ataque no timão, como fora Memphis e Yuri, agora com o Lingard.